Hello, jovens! Olha eu aqui de novo na área, professora Deise Lima, como vocês já conhecem, para mais uma aula de quê? Exatamente, ciências com vocês. Quem lembra aí, fazendo aquele resumex, o que nós estávamos conversando na aula passada? Bom, professora, você começou a falar de eletricidade, né? Falamos aí anteriormente de ondas eletromagnéticas e depois começamos a falar de eletricidade. Então, vamos lá, pessoal, só para recapitular. Eletricidade, geralmente, quando vocês estiverem lá no terceiro ano do ensino médio, vocês vão ver bem a fundo essa parte de eletricidade, tá? Olha só, eletricidade está dentro da eletrodinâmica, ok? Eletrodinâmica. Então, nós temos aí a parte de eletrodinâmica e eletrostática. Nós vimos que a eletrostática estuda o movimento desordenado das cargas, ou seja, quando elas não estão fluindo em determinada direção e sentido, ok? E nós vimos que os corpos que estão eletricamente carregados dentro lá da eletrostática significa que eles sofreram ou atrito, ou contato, ou indução, mas que essas cargas não estão em um movimento ordenado, certo? Elas ficam ali, ó, espalhadas pela superfície desse material que foi aí atritado, ou colocado em contato, ou induzido, certo? Então, olha só, essa parte da eletrostática. Professora, e quando essas cargas elas começam a fluir em determinada direção e sentido, ou seja, como elas estão lá em filinha, e quando elas começam a andar em determinada direção e sentido? O que a gente estuda? Aí, jovens, já entra a parte da eletrodinâmica. Eletro de eletricidade, dinâmica de movimento, ok? É um movimento ordenado. Qual é a consequência disso? Eu até falei para vocês na aula passada. É a corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é que o movimento ordenado das cargas elétricas, ok? Ou dos elétrons aí, né? Quando a gente está falando de corrente eletrodinâmica, tá? Professor, e o tal do eletromagnetismo? Pessoal, só a nível de curiosidade, o eletromagnetismo é quando você utiliza ali o magnetismo para gerar corrente elétrica, ou quando a corrente elétrica também induz campo, ok? Tudo está dentro do eletromagnetismo, tá? Então, eletromagnetismo, eletricidade, magnetismo, eletricidade, eletrostática, eletrodinâmica, que é o que nós estamos aqui estudando. Falamos de eletrostática, agora vamos começar com eletrodinâmica. Se liga ali, olha só, na nossa aula aqui, vamos falar aí de eletrodinâmica, que estuda outro ramo da eletricidade, que é quando as cargas elétricas entram em movimento, como eu falei para vocês. Se liga nessa imagem. Ah, professor, isso aí eu já vi, é um poste com vários fios. Para que servem esses fios, pessoal? Para distribuir a corrente elétrica, né? Para distribuir eletricidade, mas é claro que esses fios aí estão colocados de maneira incorreta, né, pessoal? Não pode tá uma instalação elétrica aí desse jeito aí, ok? Isso aí, a probabilidade de desperdício de eletricidade e acidente é muito grande, né? Então aqui nós temos essas torres de distribuição aí. Quem já pegou a estrada, né, já viajou BR, já deve ter visto esse tipo de torre, são as torres aí de distribuição, ok? E tudo isso aqui está relacionado dentro da eletrodinâmica, porque nós estamos falando aí de eletricidade, de corrente elétrica, ok? E ali, só para a gente ter uma noção, olha só, nós temos aí duas imagens. Vocês podem ver que na imagem de cima, nós temos os elétrons e as setinhas, elas estão numa determinada direção e sentido. Então, aqui nesse caso, por exemplo, nós temos aqui os elétrons, as setinhas, elas estão na direção horizontal e no sentido, aqui, eu olhando para a tela, tá no sentido da esquerda, ok? Tá no sentido da esquerda, eu olhando aqui, está no sentido da minha esquerda. Então, nós podemos falar que esses elétrons, eles estão orientados. O movimento deles, gente, é orientados, ok? No de baixo, você pode observar
que esse movimento ele é desordenado, ou seja, eu tenho que as setinhas estão em várias direções, né? Horizontal, vertical, diagonal. E o sentido aqui também está variando, para cima, para baixo, para o lado, certo? Então, aqui embaixo nós temos um exemplo de movimento desordenado. Eu posso falar que aqui embaixo, esse corpo está na eletrostática, certo? E aqui, como está ordenado, eletrodinâmica, tá, pessoal? Então, aqui eletrostática, eletrodinâmica. Ou seja, movimento ordenado. Como é que eu faço para ordenar o movimento dos elétrons, gente? Você estabelece algo chamado de diferença de potencial elétrico. Ou seja, quando você quer carregar seu celular, quando você quer funcionar o liquidificador ou qualquer outro equipamento, você pega e coloca na tomada. Aquela tomada lá, que fica na parede, a gente chama de fonte de tensão. Então, ali nós temos a fonte de tensão, onde sai a nossa voltagem, e essa voltagem aqui que vai alinhar o movimento dessas cargas, e eu vou ter a corrente elétrica. Entendido isso? E aqui embaixo, ó, eu não tenho corrente elétrica. Esse corpo aqui está negativamente carregado, porque ele foi eletrizado, certo? Eletrostática. Essas cargas estão desordenadas. E este corpício aqui, que está aqui em cima, a gente estabeleceu essa diferença de potencial, ou seja, tensão, e a gente ordenou essas cargas aqui, elas começam a se movimentar, ok? Então essa é a diferença, tá bom, pessoal? Entendido isso? E aqui, vamos continuar, tá ali, olha só. Ali é só para você ver que ele vai do positivo para o negativo aqui, ok? Ele vai aí do positivo pro negativo, e ali nós temos esse movimento ordenado, como eu falei para vocês, e aqui a gente tem o estabelecimento da corrente elétrica. Entendido isso? Fechou? Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor de enxergar. Pronto, olha aí, ó que bonitinho, gente, o movimento das cargas aqui. Aí você vai e fala, professora, Teacher Daisy, né? Vamos ser bilíngue, né, pessoal? Aqui, ó. Essas cargas estão muito devagar, então não, professora? Porque lá em casa, quando eu aperto o dedo no interruptor, a lâmpada acende automaticamente. Não é isso que você pensa, pessoal? Né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ué, não tá muito devagar isso aqui, não? Aí você pensa, ué, não tá muito devagar? Olha lá, que lentidão. Galerinha, olha só, o que nós temos que entender? Se liga aqui, nós temos que entender o seguinte, tá? Se liga aqui em mim, olha só, lá no nosso condutor, certo? Que é os nossos fios, as cargas, gente, já estão no condutor. Elas estão lá no condutor, certo? No cobre, que é o que você utiliza lá na sua instalação. Quando você liga o interruptor, você já vai movimentar as cargas que estão lá. Elas não vão sair do interruptor para a lâmpada, não, você vai orientar aqueles elétrons que já estão ali no condutor. Vamos fazer uma associação simples. Por exemplo, lá em casa, eu pego água da rua, né? Que a gente fala que é água da rua, que é água fornecida pela companhia de água. Então, o que acontece? Quando eu ligo lá a torneira, já sai água automaticamente na ponta da mangueira, que está lá não sei quantos metros para encher a caixa d'água, certo? Mas aí eu pergunto para vocês, a água que sai lá na ponta, quando eu automaticamente ligo, é a mesma daqui? Não, professora, porque na mangueira já tem água, então quando eu ligo aqui, a água está lá na ponta, ela sai. Gente, a questão da corrente é a mesma coisa. Colocou no interruptor, você apenas está movimentando ali, orientando, na verdade, o movimento daquelas cargas. Então, é por isso que a velocidade dessas cargas orientadas no condutor, elas é bem baixinha. Entendido? Isso é bem baixinha. Porque não é que está saindo daqui para cá, você está movimentando o que já tem no seu condutor. Da mesma maneira, quando você liga lá a torneira, você movimenta aquela água que já está na mangueira. Entendido isso? Fechou? Então vamos continuar, pessoal, olha lá. Então ali nós temos o nosso exemplo, espero que vocês tenham compreendido essa associação e vamos adiante. Lá, como eu falei para vocês, tem lá a instalação elétrica lá na sua casa, geralmente você usa fios de cobre, né? Então você tem que, na parte
exterior dele aqui eu tenho um revestimento de borracha e na parte interior de cobre. Isso é por acaso, gente? Ah, não, é que o cobre é legal e tal, eu vou utilizar o cobre. Não, isso está relacionado o quê? A condução da eletricidade, certo? Então, nós temos aí os bons condutores de eletricidade e nós temos os maus condutores de eletricidade. E os bons condutores, como está escrito aqui, são os materiais que conduzem de forma melhor a eletricidade. E quando eu falo, gente, conduzir melhor a eletricidade, significa que as cargas nesses condutores se orientam e se movimentam com maior facilidade do que naqueles que não são condutores. Entendido isso? Então, os metais, em geral, são bons condutores de eletricidade, porque aquelas carguinhas, olha só, se liga aqui na imagem, porque essas cargas aqui têm maior facilidade aqui de fluir nos condutores do que naqueles que não são condutores. Entendido isso? Então, metal, ok? Exemplo, alumínio, ó, o cobre aqui, ó, cobre. O estânio são usados na fabricação de fios e de outros equipamentos elétricos, ok? Geralmente instalação elétrica, cobre. Alguns kitzinhos de robótica utilizam os fiozinhos de alumínio, tá bom? Para poder colocar nos seus kits, ok? Então, utiliza aí na fabricação de fios e outros equipamentos. Por exemplo, aquelas para você fazer soda, né? Fazer soldagem de fios. Tem aqui o estânio, que você compra o bico de solda e você compra o estânio separado. Ou seja, você pode aqui unir 2 pedaços de fio de cobre com estânio, e como o estânio ele é um bom condutor de eletricidade, você vai fazer aí esse papel muito bem, né? E aqui nós temos os maus condutores, que, como eu falei para vocês, são aqueles materiais que dificultam o movimento dos elétrons livres e também são chamados de isolante. É por isso que em volta dos fios condutores, para você não ter acidentes em casa, geralmente são colocados isolante, que é aquela borrachinha que fica em volta do fio. E o pessoal também aqui, ó, que trabalha em instalação elétrica, eles têm que utilizar, né? Então, as botas aqui são de determinado material, a luva também tem que ter essa questão da segurança aí. Exemplos de maus condutores: a borracha, o plástico, o isopor, o vidro, a cerâmica, entre outros também, tá? Pessoal, são exemplos aí de maus condutores, ok? Borracha, plástico e etc. Madeira também, né? São exemplos aí de maus condutores de eletricidade, ok? Vamos ver aqui o circuito elétrico e a corrente elétrica. Para eu ter corrente, eu tenho que ter um circuito. Como eu falei para vocês, a corrente elétrica é um movimento ordenado dos elétrons, ou seja, ordenei o movimento, surge corrente. E no circuito elétrico é quando as cargas elétricas em movimento percorrem o circuito, é um circuito fechado e fazem com que os equipamentos elétricos funcionem. É por isso que quando tem um mau contato, a gente fala mau contato lá na tomada ou na partezinha da tomada do equipamento ou do fio, tu abre o circuito e o teu eletrodoméstico não funciona, né? E para isso eu preciso de fonte de energia, de fio, equipamento elétrico, interruptor, por exemplo, que aqui é o básico, ok? Como obter uma corrente elétrica? Eu já falei para vocês aqui, já dei um spoiler, que nós temos que ter tensão elétrica, né? Diferença de potencial. Então, se liga aqui. Eu tenho um gerador. Esse gerador orienta o movimento dos elétrons, que é lá que vai estar a nossa tensão elétrica. Nós temos o condutor, que é onde essas cargas vão ser orientadas, ou seja, que assegura, né, a transmissão da corrente elétrica para a gente alimentar os nossos equipamentos. E eu tenho a carga, né, pessoal? Tem que ter carga livre para poder fazer essa orientação de movimento. Então, aqui utiliza a corrente elétrica e transforma em trabalho, ok? Então, tá aqui como vamos obter uma corrente elétrica: gerador, condutor e carga, ok? E importante destacar também, em um segmento AB de um fio, onde A é a ponta, né, e B é a extremidade, por onde passa uma corrente elétrica contínua e constante, a carga elétrica é nula, tá, pessoal? Circuitozinho fechado aqui, a carga é nula. Olha só um exemplozinho. Tu tem um interruptor ali, certo? Tá aqui o interruptor. Aqui nós temos o condutor, que é o fiozinho preto, como vocês podem observar. Olha só, o fiozinho preto é o nosso condutor. E tá aqui o nosso gerador, que é uma bateria. Então, por exemplo, aqui
Essa bateria, eu vou dizer que é daquelas maiorzinhas, tem 9 volts. Então, a tensão dessa bateria é 9 volts, certo? Fechei o circuito aqui, ó. Fechei o circuito. Acionei o interruptor. Nós vamos ter aqui, ó. Vai circular, gente, a corrente elétrica. Tá aqui os... né? Nós temos aqui as cargas que antes estavam em movimentos aí desordenados, elas vão ordenar esse movimento, vai percorrer aqui esse circuito, ó, certo? E aqui nós vamos ter o funcionamento do nosso equipamento. Entendido isso? Fechado? Vamos continuar aqui, olha só, então tá aqui uma bateria, eu botei uma bateria grande, tá, pessoal? Tá aqui os terminais da bateria, ó, terminal positivo, terminal negativo. Então, aqui eu tenho o potencial A e aqui o potencial B, certo? Tá aqui, isso aqui a gente chama de diferença de potencial, certo? Então, tá ali a nossa diferença de potencial, ok? Para eu saber o valor, é só diminuir o potencial em cada ponta, tá? Isso aqui é um gerador elétrico. Ele vai servir aí para fornecer a nossa tensão para alimentar o equipamento. Hospital, mercados, tem vários lugares aí que tem geradores elétricos, né, quando a energia da rede falha. Então aqui nós temos o gerador, que é um dispositivo elétrico que transforma outra modalidade de energia em energia elétrica e são responsáveis pela manutenção da energia num circuito. Nós temos geradores aí que são alimentados a vários tipos de combustível, né, pessoal? Então, tá aí o papel do gerador, ok? Já a bateria é um exemplo de gerador elétrico, tá? Bateria é um exemplo de gerador elétrico aí. E aqui, para estabelecer, vamos lá. Polo positivo é o de maior potencial, ou seja, tem maior valor de potencial. E o polo negativo é o de menor potencial, ou seja, tem o menor valor de potencial. Entendido isso? Geradorzinho elétrico, ok? E aqui, continuando, olha só. Tá aqui o nosso gerador grandão. Esse cilindrozinho aqui, gente, é um fio condutor, tá? Eu coloquei em tamanho grande aí para vocês observarem. Ali em cima é o nosso gerador, ok? Pode ser uma bateria. Vamos ligar esses dois? Vamos, professora, pronto. Tá aqui, ó, eu coloquei um fio aqui no terminal positivo e coloquei um fiozinho no terminal negativo. Qual é a diferença? Tá vendo que tá aberto? Olha só, tá aberto. Se tá aberto, o que está acontecendo com as cargas? Professora, estou observando que as cargas estão em movimentos desordenados. Por quê? Porque o circuito, gente, está aberto, as cargas estão ali, ó, em movimento desordenado. Como é que a gente faz para ordenar o movimento dessas cargas? Você tem que fechar o circuito. Ou seja, ou você coloca esse fio aqui, ó, no nosso condutor, ou você coloca no interruptor e coloca no condutor. Então vamos lá, olha só. Aqui nós temos uma diferença de potencial, vamos estabelecer essa diferença de potencial, ok? Pronto. Ah, olha só o que está acontecendo. Nós estamos tendo aí um movimento ordenado das cargas, porque, pessoal, o circuito foi fechado, uma diferença de potencial foi estabelecido. Então, você ordena o movimento dessas cargas e eu tenho o surgimento da corrente elétrica. Esse Izinho aqui, ó, representa a corrente elétrica. Então, o I, toda vez que vocês verem, representa a corrente elétrica. Professor, e esse E? Esse E, gente, é algo chamado de campo elétrico. Eu só coloquei aqui para falar que ele existe, tá? Existe aqui o campo elétrico que é devido às cargas, ok? E ali, corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas. E corrente eletrônica é o movimento ordenado de elétrons. Só uma curiosidade aqui para vocês verem a diferença, ok? E aqui, como eu falei, olha só, as cargas se movimentam em todas as direções, porém não temos corrente elétrica, certo? Que é o que estava aqui anteriormente. Para que haja corrente, é necessário que o circuito esteja fechado. Entendido isso? Circuito aberto, movimento desordenado. Circuito fechado, movimento ordenado, ok? E aqui, olha só para a gente fazer uma observação, tá aqui o nosso observador. Tá ali, olha só, a lâmpada, por exemplo, nós temos a bateria, nós temos o do condutor, correto? E aqui, olha só para lembrar a corrente elétrica aqui, ó, nós temos o sentido real da corrente, ok? Vocês podem ver ó, o sentido real da corrente aqui, tá? E nós temos o sentido convencional da corrente, tá, pessoal? Tem essa diferença, olha só.
sentido real da corrente, vocês podem se ligar aqui, ó, pelo sinal da DDP, né, da nossa bateria aqui embaixo. E tá ali o sentido convencional, né? O sentido convencional, vocês podem observar, ó, é o movimento ali do positivo, né? E o sentido real tá ali o movimento das carguinhas elétricas ali, ok? Só a nível de curiosidade para vocês verem aí, tá? Então ali nós temos aí o nosso sentido, né, real e o sentido convencional. Aqui só para a gente ver, tem tipos de corrente elétrica? Tem, nós temos a contínua, que os elétrons se movimentam no único sentido, no circuito, é o tipo de corrente fornecida por pilhas e baterias, né? Os nossos equipamentos para se carregarem, né, gente, utilizam de corrente contínua, é por isso que em cada carregador você tem um conversor de tensão. Então tá aqui, olha só, bateria, pilha, geradores pequenos fornecem corrente contínua, ok? Tá ali bateria do celular, tá? E aqui nós temos a corrente elétrica alternada, que geralmente está associada a altas tensões. Aqui os elétrons se movimentam num vai e vem alternado periodicamente, e o sentido desse movimento é o tipo de corrente utilizada em nossas residências, fornecida pelas usinas hidroelétrica e termoelétrica, ok? Tipos de usina, tem nuclear, tem solar, eólica, geradores e muitas outras fontes, tá, pessoal? Então, alternada é para a gente ter aí um alcance maior, certo? É para a gente ter um alcance maior, e contínua é para fazer essa alimentação desses pequenos equipamentos, que é o que nós temos em casa, certo? Na nossa casa aí chega alternada, e os nossos equipamentos que tem os conversores transformam em contínua para poder fazer essa alimentação. Entendido isso? Jovens, olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de ciências para vocês. Tchau, tchau!